Bom, se você está aqui é provavelmente porque você tentou desenhar e se deparou com um pequeno problema. O que desenhar? Enfim, eu tô aqui para poder fazer um vídeo sobre character design e eu vou claramente ler na folha, eu não vou decorar o roteiro, foda-se. O que eu vou te ensinar vem em parte de vídeos gringos, em parte de algum vídeo BR, acho que eu vi só um BR, e também coisas originais, digamos assim. Eu acho que eu posso dizer que é original. Enfim, para começar é meio óbvio, mas você tem que ter o personagem pronto, né? Tipo, não o design dele, porque você vai fazer o design agora, mas você tem que ter a personalidade dele, o backstory pronto. E é bom também ter um pouco do seu universo, se você está fazendo isso, pronto também. Independente se você vai fazer um livro, um mangá, você quer fazer um anime, uma animação, você vai precisar desses passos. Enfim, se você achar necessário, escreve no papel sobre o seu personagem. Aqui, assim, ó. Aí você sublinha os pontos que você achar interessante. As palavras-chave, né, por exemplo. Também é importante você saber antes de começar a mensagem da sua história e a estética dela. Com estética eu quero dizer ambientação, sabe? Tipo, se vai ser futurista ou não. E aí, pra dar exemplo com o meu, aqui, eu já vim aqui no Pinterest para poder buscar inspiração e eu quero fazer um personagem no universo de Zeopunk que se passa no Egito. Aí, se você pesquisar Egito no Pinterest, só aparece pirâmide, então eu tive que colocar Egypt Anime para poder dar certo. Enfim, agora vamos para o primeiro passo. O primeiro passo é você pensar em símbolos que se encaixam no seu personagem, que se conectam com ele. O que eu quero dizer é o seguinte: você tem que pensar em coisas que têm arquétipos que seu personagem também tem. Por exemplo, você pode pensar, não estou falando das formas geométricas ainda, mas você pode pensar desde objetos, animais, até mesmo sinais de gramática para colocar no design do seu personagem e não precisa ser muito óbvio. Por exemplo, para sinais de gramática, a gente tem o charada do Batman, que tem uma roupa inteira com pontos de interrogação, mas a gente também tem o Sherlock Holmes do anime do Moriarty. Aqui, ver imagem. Não adiantou muita coisa. Aqui, tá vendo? No cabelo dele, você tem meio que um ponto de interrogação, que é o Sherlock Holmes. Então meio que faz sentido. É isso que eu tô falando, você tem que ter coisas no seu personagem que revelam sobre ele. Além disso, o segundo... Ah não, pera. Você não precisa pegar muitos símbolos, senão vai ficar muito carregado. Você pode pegar, sei lá, um ou dois símbolos, já tá bom. Se quiser pegar mais, escolha sua. E aí você tem que, pro segundo passo, pensar nas formas geométricas. Tem aquele papo que se você provavelmente chegou nesse vídeo, você já sabe que tipo, bolinha é inocência, quadrado é certeza, assertividade, sabe? Padrão, seguir regras, e triângulo é violento ou pelo menos enérgico, não segue regras, não se encaixa, né? Aí o terceiro passo é você pensar na simetria do seu personagem. Pode ser tanto uma simetria, você tem que pensar tanto na simetria horizontal quanto na vertical. Eu falo assim, fazer um personagem em 8 é fazer um personagem que ele é simétrico tanto na horizontal, tipo, a parte de baixo, lembra a parte de cima, quanto na vertical, porque o 8 é o único número que tem isso, ele é perfeito nesse sentido. Se você fizer um personagem 8, ele vai ser um personagem muito certinho. Agora, se você fizer um personagem que é simétrico só horizontal ou só na diagonal, ele é certinho, mas dá pra poder passar ou só, tipo, deixar como agradável aos olhos ele ser simétrico. Se você for muito simétrico, você tem que ter um personagem certinho, porque é isso que você está passando. Agora, se você quer fazer um personagem desleixado, você pode colocar, por exemplo, um lado da roupa maior que o outro. Se ele tem um bolso de um lado, ele não tem o bolso do outro. O cabelo dele desgrenhado, assim, não precisa estar partidinho, certinho. Essas coisas. E aí o terceiro passo é você pensar no contorno do seu personagem. Se ele vai ser um contorno para fora ou para dentro. Uma maneira de explicar isso daqui é assim, ó, você pode ver o Norman, a Emma e o Ray. O Norman, ele é pra baixo, você vai vendo que ele é pra dentro dele mesmo. Por quê? Porque ele é mais maduro, porque ele é mais introvertido. A Emma, ela é completamente extrovertida, maluca, mais infantil mesmo. Porque ó, o design dela vai tudo pra fora. E o Ray é o meio termo, tá vendo? Ele vem pra dentro, mas também sai pra fora.
como se fosse o meio termo dos dois. Enfim, agora eu vou demonstrar como eu faço aquele passo a passo que eu falei. Eu provavelmente vou errar a ordem das coisas, mas eu falei primeiro, segundo passo, inclusive faltou falar que o terceiro passo na verdade era o quarto, então repeti um número, mas enfim. Aquilo lá era só para poder organizar no vídeo, você pode fazer primeiro qual passo você quiser. Aí eu vou começar aqui com a forma como eu faço o personagem. Eu vou colocar o nome dele como simplesmente placeholder, porque eu ainda não pensei no nome para ele. Então, placeholder. Foi mal, garrancho. Agora, formas geométricas do personagem. Ele é uma espécie de vigilante. Então, ao mesmo tempo que ele tem que passar uma certa confiabilidade, ele não tá realmente dentro das normas, assim, sabe? Aí eu fiquei meio indeciso entre se ele vai ser principalmente quadrado e com detalhes triangulares, ou se ele vai ser triangular com detalhes quadrados. Então, geralmente o que eu faço é o seguinte, eu faço a forma, como se fosse um código para mim mesmo, para eu poder observar. A fórmula geométrica principal por fora e a secundária por dentro. Nesse caso, eu vou ter que fazer os dois, porque como eu disse, eu ainda não me decidi sobre qual é a melhor versão para ele. Então, aqui, ou triângulo principal com quadrado secundário ou quadrado principal com triângulo secundário. Próximo ponto, eu vou pensar em símbolos que eu quero colocar dentro do personagem. Ele é um cara que ele lida meio que assim com, digamos assim, a visão dele de que a sociedade está corrompida, então ele tem que ir lá e curar. Então eu poderia colocar vários elementos aqui, mas eu vou colocar um em específico e o resto eu vou colocar mais um grupo, né, que é o específico, que é a Máscara da Peste. É aquele dos personagens que eu falei lá do Diesel Punk com o Egito. Eu devia ter colocado mais ali no Pinterest essas coisas de médico. É a Máscara da Peste. E aí nesse caso vai ficar bem interessante porque por ele ser um vigilante, ele meio que tem gadgets, então ele não vai tipo ser só a roupa dele que tem, por exemplo, algo que pareça um instrumento médico. Ele realmente usa o instrumento médico como uma arma. Então eu vou colocar aqui instrumentos médicos, porque eu poderia colocar bisturi ou seringa, mas enfim, eu vou pôr instrumentos médicos. Vai meio contra o que eu falei no começo, mas acho que ainda dá pra pegar. Instrumentos médicos. Essa é a forma que eu codifico para quando eu estou fazendo o character design, eu olhar para essa folha e falar, não, então é isso aqui, isso é bem rápido para mim. Ele é um personagem simétrico, como eu disse, ele tem um certo quê de ordem e confiança e uma certa maturidade, então introvertido também, né, porque é um vigilante, ele não pode dar muito dele mesmo, silhueta ou contorno, palavra que você preferir, eu prefiro a palavra silhueta, para dentro. Ponto. Agora, desenho. Enfim, o desenho demorou um pouquinho, então a iluminação ficou levemente escassa aqui. E eu tive que passar para o computador, eu tirei as fotos, coloquei no computador, para poder demonstrar. Então aqui, esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Nossa, aqui. Dá pra ver aqui. É meio bosta esse visualizador de imagem do Windows, mas é o que tem. Aqui, sobre o que eu falei sobre o contorno do personagem. Isso aqui eu devia ter feito quando eu estava desenhando, mas eu só percebi depois e fiz depois, ó. Vem aqui, ó. Setinha. Isso aqui ficou horrível, meu Deus. Credo. Isso aqui eu tava fazendo, assim. Eu tô fazendo muito a velocidade da luz. Não dá pra ver. Eu fiz algumas anotações, isso aqui é muito bom. Autoavaliação é muito necessário. Não dá pra ver as formas. Aí eu disse que ficou mais ou menos um retângulo com um triângulo. Mas a silhueta pra fora não deu certo, porém a simetria funcionou. Né? Apesar de não importar a simetria funcionar aqui, tá muito ruim. Esse aqui foi meu favorito, mas eu vou passar por último primeiro. Depois eu volto no meu favorito. Nossa. Meu Deus, Windows. Enfim, de novo aqui eu fiz, ó. Aqui eu coloquei a máscara da peste como se ele estivesse levantando a máscara. Esse aqui, em questões de... Eu optei mais pelo triângulo principal e o quadrado secundário. Ele ficou certo, isso aqui que eu não gostei, porque ó, ele foi o que ficou mais atendendo os requisitos que eu mesmo criei para o desenho. Porém eu não gostei do resultado. Isso pode acontecer com você, você vai e você tenta fazer o que você pré-estabeleceu e não dá certo. Mas os desvios do caminho são tão importantes quanto a jornada. E aqui, o segundo que eu fiz foi o meu favorito. Eu fiz aqui uma pequena posezinha pra ele. Aqui, isso aqui tá terrível, cara, essa cobrinha, meu Deus. Na real, nem sei se vocês estão vendo meu mouse. Eu espero que estejam vendo meu mouse.
Isso aqui era pra ser uma espécie de uma cobra de veneno. Aqui é o cobra e potinhos. E os potinhos de veneno na cobra. E a cobra flutuava e ele usava a cobra como arma. Enfim. Aqui, ó. Ele ficou mais ou menos da forma que eu queria. Ele aqui ficou equilibrado. Isso eu achei bizarro. Tipo, ele não parece nem que... Olha as setas. Ele não parece nem que ele tá nem pra frente, nem pra dentro, nem pra fora. Sabe? E ele é simétrico. E aí foi o meu favorito. Aqui também esse machado aqui eu fiz muito. Sei lá, você tem que testar ideias. Por exemplo, essa ideia da cobra ficou terrível. Mas se eu não tivesse testado, eu não ia saber que é terrível. Então é importante você fazer até as piores ideias que vêm na sua mente. Pra você ver que dá errado. Esse aqui já não ficou tão ruim, eu fiz como se fosse um machado de veneno. Não tem muito sentido, mas é o que tem pra hoje, né?